Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Felipe Souza, está começando mais um programa aqui no Esporte Clube Basquete e hoje, mais uma vez, vamos falar da preparação da seleção masculina para o pré-olímpico em Split, no dia 29 de junho. No primeiro episódio a gente falou um pouquinho da convocação da seleção, dos pedidos de dispensas também e qual seria a dificuldade que o Brasil vai enfrentar nesse pré-olímpico na Croácia. E hoje, claro, comigo aqui, o grande Lucas Josh. E aí, Lucas, como que você tá? Fala, Felipe, um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha em mais um vídeo. Vamos falar sobre pré-olímpico, afinal o tempo vai passando, a terça-feira já está chegando e logo a seleção brasileira vai lutar, por uma vaga nos Jogos de Tóquio. Boa. E o nosso outro parceiro, que é o Vitor Sarvas, hoje ele não consegue vir, mas ele vai dar sim seus pitacos. No final do vídeo, ele vai estar aqui dando pitaco pra gente. Olha, antes da gente entrar no tema especificamente sobre os dois confrontos que a seleção brasileira vai realizar lá em Split, a gente vai falar um pouquinho também do Caio Pacheco fora da seleção brasileira. Rocha, Caio Pacheco dispensado, mas dispensado com muitos elogios pelo Petrovic, que trata ele já como um jogador que vai figurar na seleção por muitos e muitos anos. É, aquele famoso morde e assopra, né, Felipe? Toma a decisão, mas já vai preparando o garoto para um outro momento, um pouco cheio de melindre também. Mas era um corte claro, pensando no que o time pode oferecer e pensando no rendimento do Caio comparado ao Iago, não tinha como deixar o Iago de fora nessa briga. Então eu encontrei, né? Eu acho que esse corte justo por tudo que nós vimos. E o Caio, com certeza, tem um futuro muito grande pela frente, mas existem muitas etapas para ele cumprir para de fato se tornar um jogador de seleção brasileira, para de fato ser um jogador que o Brasil deposita todas as esperanças para um próximo ciclo. Muita coisa acontece em 4 anos, agora em 3, né? Porque as Olimpíadas vieram para 2021, mas muita coisa vai acontecer até 2024, perdão, e o Caio precisa escolher uma boa equipe para jogar nesta temporada e se desenvolver. Eu falo isso porque já existe uma pressão muito grande, volta para o Brasil, joga no Flamengo, joga nessa, joga naquela outra equipe, mas não, o Caio precisa continuar evoluindo, precisa de desafios e muito provavelmente ele vai encontrar esses desafios apenas fora do Brasil. Boa, boa. Lembrando que ainda o Petrovic vai realizar mais 2 cortes, mas que na verdade não são cortes na real, né, Rocha? Os 2 cortes faz com que 2 atletas ficam na reserva, se for necessário a entrada, né, Rocha? Estamos em um momento super complicado, né, Felipe? Que a Covid-19 ela pode tirar um jogador assim do dia para a noite de alguma partida. Por exemplo, a Argentina perdeu o Gabriel Deck nesse momento da preparação, que acabou testando positivo para a Covid-19. Então, esses 2 reservas entrarão na vaga de alguém que perdeu ou por lesão ou nesse fator da Covid-19 também. Boa, boa. E, Rocha, vamos entrar aqui já no tema principal. Brasil vai encarar Tunísia e Croácia no seu grupo. E do outro lado ainda vai esperar ali Alemanha, México e Rússia. Vamos ver se isso ainda... O que vai acontecer por lá. A Alemanha que perdeu Schroeder, né, jogador armador com passagem para o Oklahoma City Thunder e também para os Los Angeles Lakers, está fora da seleção alemã. Mas vamos cuidar um pouquinho do nosso lado. Tunísia e Croácia. Primeiro jogo, dia 29 de junho, às 15 horas da tarde, no horário de Brasília. Transmissão do Sport TV. O que a gente pode esperar de Tunísia? Porque só para trazer uma informação para todo mundo aqui, a gente vê os últimos jogos da Tunísia, em termos de amistoso, não é nada empolgante para a equipe, né? Para a seleção tunisiana. O último jogo foi contra a República Tcheca e a equipe perdeu por 85-55, 30 pontos de vantagem. Depois, no dia 19, enfrentou a Alemanha e perdeu de 102-75, quer dizer, 27 pontos de diferença.
No dia 18, enfrentou a Itália e também perdeu para o 82-56, 26 pontos ali, diferença. No dia 16, também enfrentou a Polônia, que a gente enfrentou, e perdeu feio também para a Polônia, 89-66. Eu posso aqui falar outros resultados, mas são praticamente todos resultados negativos. A Tunísia não ganhou de ninguém na preparação. Pois é, só para completar, então, Tunísia perde também para o México, 74-61, e perde para a Rússia por 69-42. Tunísia não fez nem 50 pontos nesse jogo. Rússia também com 69 pontos. Rocha, podemos gravar que a Tunísia é realmente a seleção mais fraca desse grupo do Brasil? Não tenha dúvidas, Felipe, ainda mais contando com a provável ausência do Michael Hall, que é o ala do Olímpia Milano, né, a equipe que disputou o Final Four da Euroliga, também jogaram a final da Liga Italiana de Basquete. Ele é um jogador super importante para a seleção da Tunísia e aparentemente ele não vai jogar, ele não participou de nenhuma partida da preparação. Isso muda muito a dinâmica da Tunísia. Tem o Salah Mejri, que é aquele pivô de 2,18 que jogou na NBA, hoje joga na China, mas é uma seleção abaixo do que a Croácia pode oferecer e também é uma seleção abaixo da Alemanha, do México e da própria Rússia também, tendo em vista não só a qualidade de time, mas também os resultados, né? Tudo que nós vimos acontecer nesses últimos tempos, né? Nessa preparação, principalmente antes dos jogos em Split. Então, eu imagino uma boa estreia do Brasil. É um jogo ideal para você começar a competição. Claro que também é uma partida super decisiva. O Brasil já entra com a obrigação de vencer, mas é uma estreia que pode preparar a seleção brasileira para um pré-olímpico duro, um pré-olímpico que a régua de exigência está muito alta, né? E não vai se basear apenas por esse jogo de estreia contra a Tunísia. Se eu puder destacar um jogador, destacaria o Osama Marnaoui, que é um 2, fez 31 pontos na Alemanha, quer dizer, dos 75 que o time tunisiano fez, 31 vieram dele. Mas ainda assim, é uma diferença absurda, né? A gente acha que Tunísia realmente vai ser, talvez, a seleção mais fácil para o Brasil nessa fase, Rocha. E mesmo o Marnaoui, ele é um jogador muito jovem, né? Ele tem 22 anos, então ele não vai assumir essa responsabilidade de frente em um campeonato internacional de nível tão alto como esse pré-olímpico. E o Brasil, taticamente, pode explorar muito a presença do Mejri naquilo que nós falamos no último vídeo do pré-olímpico, né? Nessa possibilidade de ter um pick and pop ali com o Lucas Mariano ou com o próprio Rafael Hetzheimer também. Esses jogadores abrindo a quadra e dando espaço para os cortes do Léo Mendel, que renovou o seu contrato com o Fuenlabrada hoje, e Marcelinho Huertas, o próprio Alex Garcia também, que gosta de jogar no poste baixo com os jogadores adversários. Então, é um jogo para o Brasil quebrar o gelo, sem dúvidas, na estreia, errar o que tem que errar contra a Tunísia, porque nos outros jogos o nível de exigência vai estar muito alto. Boa, boa. E claro, a seleção, acho que mais difícil dessa fase é a dona da casa, Croácia. Croácia que o Brasil enfrenta no dia 30 de junho. O último amistoso foi contra o Porto Rico, 74-59 para o time croata. Time croata que tem bons nomes. Ante Zizic, que chegou até a jogar na NBA pelo Cleveland Cavaliers e agora defende o Maccabi Tel Aviv. Também tem o Mário Bilan, que é um bom jogador, que tá por lá, é um pontuador também, ajuda bastante. Para a gente ficar de olho. O Darko Planinic também é outro atleta que eu destacaria, né? Figurinha carimbada. Figurinha carimbada. Se a gente, o Darko Planinic joga no Cibona, né? Não é ali. NBA também, né? O Darko Planinic. Sim. Então, assim, são 3 nomes aqui por alto, e tem outros, tá? Mário Ezonja, também, que já é um velho conhecido para quem acompanha a NBA, entre outros aqui, jogadores importantes. Croácia, Rocha,
vai ser a seleção que realmente vai dar trabalho para a seleção brasileira, correto? Com certeza, apesar de terem desfalques também. O Ivica Zubat do Los Angeles Clippers, obviamente, não vai jogar, assim como o Saric do Phoenix Suns, dois jogadores importantes de garrafão na Croácia. O Simon também não joga, que é do Anadolu Efes, né, que foi campeão da Euroliga. Ele está fora por causa de lesão. Mas vai ser um confronto muito duro. E eu falei no último vídeo também dessa preparação dos dois jogos que o Brasil fez com a Polônia, que é um time que taticamente apresenta algumas características semelhantes à da Croácia. É um time que se movimenta muito bem fora da bola, tem arremessadores altos, e o Brasil não tem tantos laterais altos assim. O jogador mais alto das laterais do Brasil é o Léo Mendel, que tem 2 metros cravados. Então, o Brasil vai ter trabalho contra essa equipe da Croácia, mas o primeiro jogo, né, do jogo do primeiro grupo, ele não é tão decisivo assim. Então, além de quebrar o gelo contra a Tunísia, o Brasil vai ter a oportunidade de treinar contra a Croácia e se preparar para a fase final, que aí sim, né, eu imagino que o Brasil esteja na fase final, 2 se classificam, 2 seleções, entre Tunísia, Croácia e Brasil. Eu imagino que o Brasil esteja dentro deste grupo. E a partir desse momento, a partir desses 2 jogos, começar a segunda fase de uma outra forma. Já vai ser um time com mais semanas de treinamentos do que nós vimos contra a Polônia. Então a tendência é que pouco a pouco os jogadores irão se encaixando também. Perfeito, perfeito. O Brasil só não pode correr o risco de uma zebra no primeiro jogo, porque aí vai ser difícil. E aí vai ser muito difícil. Até porque a Croácia folga no dia 29. E ela joga o primeiro jogo contra o Brasil e o segundo contra a Tunísia, no dia 1º de julho, onde acontece a folga brasileira. A seleção croata é o nosso principal alvo, né? Ou a seleção mais forte desse grupo. Claro, como o Rocha disse, a gente espera que a seleção brasileira não tenha dificuldade para poder vencer a Tunísia. Agora, se tiver, vai ser difícil enfrentar uma Croácia em casa, né? E Petrovic conhece melhor do que todos, todo mundo. Alexander Petrovic é croata, então ele sabe muito bem como funciona por lá. A gente falou da Tunísia, dos últimos jogos, deixa eu só relembrar também como foram os últimos jogos da Croácia. Como eu disse, né? A Croácia ganhou de Porto Rico. Teve 2 jogos com Croácia e Porto Rico, né? 72-66, esse de 74-59. Antes disso, no dia 18, a Croácia no dia 18 e no dia 16 também fez 2 amistosos com a Eslovênia e perdeu os 2. O primeiro jogo ela perdeu por 94-80 e o segundo foi 97-88. Também a seleção eslovena é uma baita seleção, né? Dragic, Doncic e entre outros, baita seleção por lá. Mas o Brasil tem que tomar cuidado que esse pré-olímpico, acho que a palavra de ordem, Rocha, tem que ser regularidade. O erro é mínimo, Felipe. A seleção brasileira não tem muito direito a erro, é um jogo só, não é playoffs, não volta mais a série se perder o primeiro jogo. A partir da segunda fase, todo jogo é muito decisivo. E mesmo essa partida contra a Tunísia, que na teoria se aparenta um jogo fácil, mas quem vai deixar esse jogo fácil ou não é a seleção brasileira dentro de quadra, com a postura que vai entrar, com a forma como vai defender, com a forma como vai tirar esses jogadores da Tunísia da zona de conforto. Isso vai dizer como o Brasil vai progredir em termos de preparação rumo a Tóquio. Boa, boa. E como a gente disse, né, o Sarvas não está aqui, mas não quer dizer que ele vai escapar também de falar um pouco dessas 2 seleções. Então, Sarvas, esse é seu momento de home office, de brilhar e falar pra gente o que você espera dessas 2 seleções, Tunísia e Croácia. Quais são os pontos fortes, os pontos fracos e aonde a gente pode se destacar nesses 2 jogos. Salve, salve, pessoal! Estamos no home office, mas estamos aqui dando opinião, só para não perder um pouquinho do costume. Vamos começar pela Tunísia. Tunísia tem um time que a gente pode considerar aquele time bem peladeiro, bem... Não diria solto, mas não é um time talentoso, não é um time muito grande,
Mas é um time que não tem nada a perder, né? Eles jogam naquele ritmo, eles são ligeiramente intensos, eles jogam naquele ritmo sempre, só que os resultados deles das amistosos não condizem muito com uma condição que possa assustar o Brasil. Mesmo porque o Brasil tem um matchup muito bom, principalmente quando for usar Huertas, Benite, Mendel, Caboclo e Anderson, ou Felício, ou Lucas, ou Red, tanto faz o pivô, porque eles têm muita dificuldade defensiva para marcar o pick and roll. Muita dificuldade. O meio do garrafão deles costuma ser muito aberto. Muito pela mobilidade dos pivôs, no caso a falta delas. Agora a Croácia é um problema. O Bogdanovic estando lá deixa o time ainda maior, ainda mais complicado. É um time extremamente talentoso, joga em casa, defesa croata típica de leste europeu, grande, com muita gente atacando linha de passe, muita dificuldade de entrar no garrafão, arremesso contestado o tempo inteiro. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado com precipitação de bola, porque eles saem em muita velocidade. Então o Brasil vai ter que saber controlar o ritmo, mas nesse quesito o Huertas ele vai muito bem. O resto do time precisa só acompanhar ele. E muito atento aos rebotes. A Croácia é um time que pega muito rebote, muito por causa do tamanho. É um time alto, que ataca o rebote ofensivo e protege muito bem o rebote defensivo. Então a gente precisa tomar bastante cuidado nesses pontos. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Agora que a gente já ouviu a opinião do Sarra, a gente já tem a opinião aqui de todos. Ô, Rocha, o que você espera desse primeiro jogo? Se a gente pudesse apostar aqui um resultado. Falar que a vitória é fácil, mas uma diferença de placar, tem alguma noção? Eu acredito que seja algo na casa dos 20 pontos. Muito difícil aumentar e virar 30, mas 20 pontos acho que é uma margem onde o Brasil consegue ter segurança para essa vitória. Boa, eu sigo o relator, só que eu vou baixar um pouquinho, acho que 15 pontos. Diferença de 15 pontos, acho que o Brasil também, dependendo do placar, vai frear um pouco, até para se poupar. São 2 jogos seguidos, né? E o outro jogo já é uma pedreira, por mais que a gente fale que se vencer a Tunísia, o jogo contra a Croácia tem um peso menor, mas é maravilhoso fazer um jogo muito forte contra a Croácia para poder saber que nível também a seleção brasileira está para a sequência dessa competição. Rocha, se a gente pudesse olhar, vamos olhar para o vizinho. Se a gente pudesse olhar para o vizinho, quem você acha que pode vir do outro lado? Eu acredito que a Rússia é o time mais forte do outro lado, Felipe, até porque você colocou, né, que a Alemanha não vai ter o Schroeder, vai ter o Isaac Bonga, vai ter o Mo Wagner também, mas eu acredito que a seleção da Rússia é a mais forte dentro deste pré-olímpico para o Brasil enfrentar, né? A Rússia é ali pareado com a Croácia, desafios grandes para o Brasil, certamente o Petrovic e os demais jogadores vão precisar suar sangue para conseguir essa classificação. Lembrando, para quem está nos acompanhando, que apenas uma seleção dessas 6 garante a classificação para os Jogos Olímpicos. E eu já falei por aqui também e repito, é uma baita preparação. Quem sair deste pré-olímpico já vai entrar em Tóquio com uma bagagem muito boa, já pensando nos Jogos da Olimpíada que serão seguidos também. E o principal, né, ritmo de jogo, além da bagagem, ritmo de jogo. Enquanto outras seleções só vão estar treinando, e claro, fazendo alguns amistosos e tal, as seleções que saírem do pré-olímpico vai ir muito forte para as Olimpíadas, já estão ali no ritmo de jogo muito frenético, então isso pode ajudar bastante. Semana que vem vai acontecer os jogos, então, do pré-olímpico já em Split, na Croácia, e a gente tem novidade. Teremos pré-jogo e pós-jogo dos 2 jogos. Então, no dia 29, antes das 3 horas da tarde, por volta das 2h20, a gente vai começar a nossa live, onde a gente fica ali uns 30, 40 minutos no máximo, porque 3 horas tem Brasil em quadra contra a Tunísia. E depois, no pós-jogo, também vai ter live. E é a mesma coisa no dia 30.
Então não perca, a gente vai ter convidados especiais no pré-jogo e no pós-jogo, e se tudo der certo, jogadores que passaram por seleção brasileira e com renome e bagagem mundial, né, Rocha? Com certeza, caras que vivenciaram pré-olímpico, vivenciaram Olimpíadas também, ou vivenciaram esse processo de jogar na seleção brasileira por um tempo. A nossa intenção é essa, trazer para quem nos acompanha a experiência mesmo dos jogadores que participaram deste processo. Boa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando, a gente vai continuar fazendo, além do pré-jogo e do pós-jogo, a gente também vai ter uma resenha depois dessa primeira fase, entre jogos entre Brasil e Tunísia, Brasil e Croácia. A gente vai fazer uma resenha já para poder avaliar os próximos passos, se Deus quiser. Isso vai acontecer, a gente já vai avaliar os próximos passos, o que a seleção vai enfrentar nos próximos caminhos. Então fiquem ligados no YouTube do Esporte do Basquete e também nos agregadores de áudio, Spotify, iTunes, né, da Apple, e entre outros, Google Podcast, porque também está saindo por lá todas essas gravações. Tudo que a gente está gravando aqui está saindo por lá, então você não pode perder. Beleza, pessoal? É isso. Até a próxima.